capítulo 3, versículo de número 11. Há alguns dias nós começamos a estudar esse capítulo 3, falando acerca de um obreiro de valor, um obreiro que Deus espera que nós sejamos. E eu disse aos irmãos, em outras vezes, que esse texto sagrado fala em especial acerca da irrepreensibilidade do obreiro. O obreiro deve ser irrepreensível, cauteloso, cuidadoso. E nós estudamos com os irmãos os versículos de número 1 até o 10. Eu disse aos irmãos também que esse texto fala de bispos, diáconos e de mulheres, especificamente a essas classes de pessoas. Os bispos, os irmãos sabem, bispo, ancião, presbítero e pastor, biblicamente eles cumpriam a mesma função. O diácono é aquele que serve, e os irmãos sabem que esta categoria, embora não apareça a palavra diácono, mas nós percebemos na igreja primitiva, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam sendo tentados a se preocupar com o trabalho diário e sendo tentados a esquecer-se de estar orando e lendo a palavra. Nós já dissemos aos irmãos que o adversário ele nunca para de atacar, ele só muda de estratégias. Por exemplo, na igreja primitiva, as primeiras perseguições vieram de fora. Era a perseguição para que o povo parasse de falar no nome do Cristo. Depois, o inimigo lança a mentira dentro da igreja, que agora nós estamos em Atos 5. Como não conseguiu dividir, porque o Espírito Santo estava naquela igreja e matou a Ananias e Safira, no capítulo 6 nós vemos agora o adversário querendo causar uma divisão, usando assim uma retirada de atenção daquilo que deveria ser foco dos obreiros, dos apóstolos naqueles dias. Foi quando eles trouxeram um problema, dizendo que algumas pessoas não estavam sendo atendidas como precisariam ser, e os apóstolos voltaram o trabalho para eles. Bem, vocês encontraram a falha, então resolvam. E aí ele disse, entre vocês escolham pessoas, deram as características que está em Atos 6, e foram escolhidos 7 pessoas, e dali então eles começaram. Dentre eles 2 se destacaram. Um logo morreu, no capítulo de número 7, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, de fé, de poder, de muita sabedoria, mas logo morreu. O outro, Filipe, que evangeliza Samaria, ou dá continuidade ao que a samaritana havia começado, e expandiu de uma tal forma que aproximadamente 20 anos, 25 anos depois, ele se tornou evangelista. Lá no capítulo 21 de Atos mostra que agora Filipe já era evangelista. No capítulo 13 nós vimos que Paulo teve capítulo 15, ele teve uma desavença com o filho da consolação, Barnabé, por ser ele tio de João Marcos. E Paulo disse, como João Marcos voltou da primeira viagem, capítulo 13,
comigo não vai dessa vez. Mas como Barnabé era filho da consolação, era paciente, foi ele quem introduziu Paulo na igreja, no meio dos gentios. Ele insistia em levá-lo. E Paulo disse: comigo não vai. Eles se apartaram um do outro, mas João Marcos não foi. Muito tempo depois, nós vemos Paulo, já no final da sua carta de 2 Timóteo, quando ele escreve, ele disse: manda Marcos vir ter comigo, porque ele é muito útil no ministério. Então nós compreendemos que o propósito de Paulo não era ver João Marcos desistir, mas era ensinar-lhe uma lição. O que tudo indica que ele aprendeu. Isso não foi de uma noite para um dia. Passados também aproximadamente 20 anos, ou alguns anos mais. É quando Paulo diz: manda ele vir ter comigo, porque ele é muito útil no ministério. Então nós vimos essa parte sobre os bispos, vimos alguma coisa sobre os diáconos, e o versículo de número 11, embora nós tenhamos lido da última vez e falado alguma coisa, mas depois eu fiquei pensando, por exemplo, a convenção ela tem alguns testes para que um obreiro chegue a ser apresentado. Mas claro, não é exigido a mesma coisa da esposa, uma vez que ela acompanha. O chamado é o dele. Mas uma outra coisa que me preocupa é que de repente eu já vi alguma esposa de obreiro falhar. E a minha preocupação é: quem é que cuida? Quem é que disciplina? Quem é que trata? Eu nunca vi sendo tratado disso. Do obreiro, a gente sabe que ele tem uma ligação direta. Eu já percebi e já vi também mulheres que adoecem, porque o chamado é dele. E quando um homem tem plena convicção do seu chamado, nada o faz desistir. Porque o chamado é algo tão forte que nós nem mesmo sabemos dimensionar. Mas quantas mulheres eu não já vi doentes, porque elas não gostariam que falasse do companheiro dela, mas às vezes ela ouve. Ele pode ouvir e ignorar, ela às vezes pode armazenar no coração, guardar, acabar sofrendo, e às vezes sofrer até mais que o obreiro. Porque infelizmente nem todo obreiro ouve a sua esposa. Eu sempre digo às pessoas que estão próximas de nós, e quando tem oportunidade, que a melhor analista de pregação é a esposa do obreiro, é a melhor teóloga. Se ela quiser ser uma ajudadora, até porque ela está aí, no meio da igreja, ele está aqui falando a palavra, e é natural que ela ouça o que as pessoas dizem, e como ela não quer ouvir nada de negativo, ela tenta corrigir. Ela também percebe algumas coisas que poderiam ser mudadas para melhor. Então, feliz é o homem que tem uma sábia esposa e que esta luta para ajudá-lo naquilo que precisa. Até porque para isso Deus constituiu a mulher para ser auxiliadora. Quando nós olhamos para isso, eu vejo que é de suma importância. Eu até creio que há alguns ministérios que ainda só estão vigentes, só estão funcionando, embora que trincados, por causa de uma sábia esposa. Porque a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Então uma sábia esposa, ela não se demonstra pelo muito falar. Às vezes o seu silêncio é que demonstra que de fato ela é sábia.
E também nós não queremos, através dessa explanação bíblica, cobrar das mulheres, mas dizer que elas também podem ser atuantes. Porque às vezes nós lemos alguns versículos bíblicos, e nós vamos já ler alguns, que faz o povo pensar que Jesus, os apóstolos, e até mesmo o apóstolo Paulo, não era a favor da ação das mulheres na igreja, o que é um engano muito grande. As mulheres sempre tiveram a sua importância e sempre terá. Já disse inúmeras vezes aos irmãos que Lucas capítulo de número 8, os primeiros versículos, a Bíblia mostra que havia algumas mulheres que sempre seguiam a Cristo. E embora todos os homens tenham abandonado, até na hora da morte, quem estava lá? As mulheres. E quem primeiro visitou o túmulo depois que Cristo ressuscitou? As mulheres. Enfim, as mulheres sempre estavam perto de Jesus. Quando ele vivo estava e decidia visitar uma casa, lá tinha uma Marta para cuidar dele e tinha uma Maria para prender aos seus pés. Enfim, quando Jesus estava na casa de um Simão, que era muito religioso, mas não fez nada por Jesus, chega uma mulher que se derrama aos pés de Cristo, lava os pés dele com lágrimas, enxuga com os cabelos, e um religioso invejoso e ciumento diz: esse homem não é profeta, porque se fosse, saberia quem está tocando os pés dele. Uma vez que naqueles dias era proibido um sacerdote ter contato com esse tipo de gente, mas Jesus mostrou para Simão que era ele que não sabia reconhecer a oportunidade que ele estava tendo. E Jesus já aproveita para lançar uma parábola dizendo: alguém deve uma conta muito grande e a conta é dispensável. O outro deve uma conta insignificante e a conta também é dispensável. Aí ele pergunta: quem é que será mais grato? Aí ele diz: claro que é o que deve mais. Ele disse a mesma coisa. Essa mulher tinha tanto pecado que a gratidão dela é tão grande que até agora tu, dentro da tua religiosidade, não fez nada para me dizer bem-vindo na tua casa. E essa mulher não cessa de fazer o que está fazendo, porque ela havia sido uma mulher pecadora, possuída por 7 demônios, mas o Senhor a libertou, e por isso ela estava muito grata. Não se preocupe se o Senhor for lá no lixão do mundo e trouxer uma pessoa que estava atolada nas profundezas do pecado e da carniça mundana, e o Senhor trouxer para o nosso meio, banhar com sangue carmesim, encher do Espírito Santo, e depois está aqui pregando a palavra, e você olhando e dizendo: eu estou há 30 anos aqui e nunca tive oportunidade. É porque você, tal qual Simão, só sabe bodejar, não sabe ser grato a Deus pelo que Ele tem feito. E Deus está indo em lugares inimagináveis, resgatar o que nada valia, para mostrar que Deus é o mesmo que salva, cura, liberta e faz coisas poderosas para que o seu nome seja glorificado. A Deus o louvor, a honra e a glória e paz. 1 Timóteo 3,11, a Bíblia diz: da mesma sorte, em casa você poderá ler tudo que tem entre o versículo 1 e 10, que essas características não tem mal nenhum se a mulher tiver. Pelo contrário, a Bíblia diz: da mesma sorte, elas devem ter, e é bom que tenham. Aí diz-nos o versículo 11: as mulheres
Existem inúmeras interpretações e eu vou seguir a linha que a Bíblia dá mais vazão, que a nossa igreja defende e que nós entendemos ser a certa. Alguém quer colocar isto aqui como diaconisas, o que nós não compreendemos assim, porque não há mais nenhum texto na Bíblia Sagrada que comprove isso. O único texto que é falado em mulher, que tem a palavra diáconos, mas diáconos na Bíblia é nada mais do que um servo, prestar um serviço. Se era pejorativa a forma de antigamente falar de escravo, biblicamente é honrosa. Nós somos escravos de Cristo. Observe que Paulo por várias vezes diz: eu, o preso de Cristo, eu, o prisioneiro de Cristo, eu trago comigo marcas, eu sou servo de Cristo. Então é muito natural essa pronúncia na Bíblia Sagrada. Logo, aqui não está falando de mulheres diaconisas, está falando, entendemos pela Bíblia, da esposa do obreiro. Porque logo ele corta o versículo 10, entra no 11 e no versículo 12 já voltou novamente para os diáconos. É só esse versículo que fala sobre elas. E aí diz: da mesma sorte, que é tudo que vem antes, as mulheres, cremos ser do obreiro, sejam honestas. É preciso haver honestidade em tudo na vida. Primeiro, porque nós somos cristãos, sal da terra, luz do mundo. Fomos salvos por Cristo. E agora nós andamos em boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Então, honestidade se faz necessário que tenham. Não sejam maldizentes. Não ser maldizente aqui não é a forma como nós entendemos, andar se lastimando, se reclamando, mas aqui está falando de não serem fofoqueiros. Porque veja só, um obreiro deve ser alguém confiável. E às vezes há alguém na igreja, no trabalho missionário, aonde o obreiro atua, pode ser que não tenha tanta proximidade dele, ou às vezes tem até um certo temor de conversar com ele. As pessoas pensarão o quê? Que é mais fácil aproximar-se dele através dela. Então ela precisará, além de ser honesta, não ser fofoqueira, para que ela possa, com alegria, maestria, cheia do Espírito Santo, o que eu também já questionei, porque se exige tanto do obreiro e às vezes da esposa não. As pessoas de mais idade sabem que antes na nossa igreja para tudo se exigia que fossem batizados no Espírito Santo. Hoje, eu lembro de uma reunião que eu estive e foi discutido acerca disso, mas nada de chegar a um denominador comum. E eu disse ser a favor de que a mulher também fosse batizada no Espírito Santo, que tivesse algumas exigências, porque ela é auxiliar de imediato do obreiro. Então há uma necessidade que ela tenha essa aptidão. Ora, no mínimo a mulher do obreiro deve ser chegada à oração. Mesmo que não seja exímia, pregadora, mas ela precisa gostar de ler a Bíblia. É claro que ela poderá não ter tantas funções na igreja, mas pelo menos ter uma palavra de conselho em algum momento, certamente ela terá. E assim sucessivamente. Porque se espera tanto do obreiro, é natural que também se espere da companheira dele. Isso é muito natural. Até porque, se ela não aceitar o ministério dele, você pode ter certeza que será um ministério de pé quebrado.
Ela não precisa fazer nada, basta ela não ser a favor, que isso já dará uma dificuldade muito grande para que ele possa cumprir o seu ministério. Ao tempo em que há mulheres que eles só estão ainda no ministério, graças a Deus, e há uma mulher que está do lado dizendo: meu filho, tenha calma, não é assim, espere mais um pouco, tenha paciência. E às vezes a gente pensa: o chamado é dela ou é dele? Porque tudo que ele deveria ter e fazer, de fato é ela quem tem e diz para ele o tempo todo. Aí nós ouvimos a desculpa como: não, mas Moisés também pensou em desistir, Elias pensou em desistir. Todo dia? Por toda a vida? A gente encontra casos isolados na Bíblia, dos quais o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 26 e 27, nós também não sabemos nem mesmo como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São situações específicas, não por toda a vida. Nós que somos obreiros precisamos ter convicção de que foi Deus que nos chamou, que nós estamos trabalhando para Ele, que nós fomos chamados para trabalho. Agora Timóteo estava pastoreando Éfeso, e Éfeso foi o local onde Paulo mais demorou na sua vida ministerial. Eu suponho que Éfeso tinha muito trabalho, porque foi onde ele mais demorou. Qual é o pensamento hoje? Se tem muito trabalho, então eu devo ir logo embora, porque o trabalho é significado de que já está na hora de eu ir embora. Olha, se Paulo escreve, a outra carta pastoral que Paulo escreve, qual é? Tito 1,5. Paulo diz: Timóteo, Tito, eu te deixei aí em Creta para tu colocar em ordem algumas coisas que ainda faltam. Eu me amarro na Bíblia, porque quando Paulo escreve a Tito dizendo para colocar em ordem, ele está falando assim, de fazer um ensino sistemático, de pregar a Bíblia. Paulo não estava dizendo assim: tu fica pulando, gritando e correndo ali para colocar tudo em ordem. Não, Paulo, a palavra que ele usa para ordem é exatamente ser ortodoxo, ser bíblico. Andar e ensinar o povo a andar pela Bíblia, porque é a Bíblia que nos coloca no lugar onde nós devemos estar, é a Bíblia que nos conduz pelo lugar que nós devemos caminhar, e é muito natural. Ora, se a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que a palavra de Deus é fogo, é natural que ela queime os corações. Se o salmista diz: eu quero ser vivificado, mas ser vivificado pela tua palavra, é natural que a palavra também me vivifique. Ora, Pedro estava explicando a palavra, e de repente o Espírito caiu sobre o povo, e foram todos cheios do Espírito Santo. Então a palavra atrai, porque ela dá consciência de pecado, ela gera em nós temor, ela nos dá consciência. Ora, Atos 13, estavam profetas, também estavam doutores, e eram muitos. A Bíblia dá nome de alguns poucos, mas eles, servindo ao Senhor, a Bíblia diz que orando eles, o Espírito Santo falou e disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então é muito natural que quando nós nos dediquemos à palavra, o Senhor nos mostre a sua vontade e Ele haja no meio do seu povo, revelando o seu desejo para o povo. Então aqui o Senhor disse que elas deveriam também ser sóbrias. Sobriedade é o contrário de embriaguez.
A mulher não pode se embriagar com qualquer conversa, qualquer história ou qualquer coisa. A mulher precisa ser atenta para que assim possa ser como esposa influente de um obreiro de valor. Porque ser esposa é natural, se casou já é. Agora, de influência para um obreiro ter valor na vida, aí é uma outra história. E a mulher não precisa sentir-se mal se ela não sabe pregar, se ela não sabe cantar. Desde quando ela não atrapalha ele em nada, já está fazendo muita vantagem. Porque o problema é que algumas nem cantam, nem oram, e nem são crentes e terminam atrapalhando ele também. Olhando para isso, nós devemos ter cuidado. Porque também o homem sincero, temente a Deus, ele nunca vai gostar que a sua esposa sofra. Ele vai preferir sofrer sozinho, abraçar tudo sozinho, tentar evitar ao máximo que ela seja atingida. Um obreiro que presta, ele não chega falando de problema dentro de casa para ninguém, porque às vezes as pessoas da família não têm a mesma estrutura que Deus está dando a ele para suportar o peso do ministério. E às vezes, se ele não tiver sabedoria, ele poderá acabar por colocar a companheira e os filhos como revoltados por causa da igreja. E esse é o nosso trabalho. Nós devemos, como disse Paulo, cuidar de nós mesmos. E cuidar de nós mesmos, nós estamos cuidando da nossa família, cuidar do rebanho do Senhor e ter o devido cuidado para não prejudicar nem a igreja e nem prejudicar a nossa família. Isso não é fácil. Pesquisas dizem que as classes mais estressadas são obreiros de verdade, advogados e médicos. E há quem ocupe as três funções. Como pode? Mas é assim que acontece. Olhando para isso, as mulheres deveriam ser sóbrias e fiéis. Mas olha o detalhe: em tudo. Como nós fazemos parte de uma igreja bem tradicional, eu vi muitos obreiros perder o ministério por causa da infidelidade da esposa em alguma área. Hoje em dia já é observado o seguinte: se ela é infiel, se ela comprova isso, se ela assina documentos, se toda a família dela também entende que o casamento, o ministério não foi profícuo por causa dela, e todos assumem legalmente, ele acaba tendo a oportunidade de casar-se outra vez e seguir a sua vida ministerial. Mas na cidade onde nasci e cresci, ainda hoje o estatuto daquela igreja diz que, em hipótese alguma, um homem casado 2 vezes não tem como assumir o ministério pastoral. Agora, hoje no Maranhão já se tem essa visão, porque eles pensaram assim: como pode? Um homem ficará prejudicado ao seu chamado por causa de uma mulher que não quis honrar o ministério? Eu vou contar isso. Uma vez, uma esposa de um obreiro pegou a credencial dele, porque ela tinha sido infiel a ele em vários lugares, e a credencial estava em cima da mesa, e ela pegou a credencial e disse: tu vai me deixar, dizia ela para o obreiro, por causa dessa carteirinha, e jogou lá. Uma mulher dessa sabe o que é ministério? Claro que não. E por onde ela passou, ela maculou a igreja, o testemunho cristão e o testemunho ministerial daquele obreiro.
Olhando para isso, nós vemos que há uma necessidade de nós alertarmos a igreja. E por esse motivo, vamos lá. Ainda aqui bem próximo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Veja aí um dos versículos que erroneamente é interpretado. Está aí, nós estamos em 1 Timóteo 3,11, acabamos de ler. Agora vamos ler 1 Timóteo 2,11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Agora observe a tônica do versículo de número 12, para que nós entendamos. Não permito, Paulo falando, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. A tônica destes versículos é: use de autoridade, use de autoridade, use de autoridade, use de autoridade. Porque a Bíblia mostra sempre que o homem deve liderar. E o homem ser líder não quer dizer que ele não possa ouvir a companheira dele em casa. Agora, a mulher ficar bem aqui do lado do obreiro, dizendo faça assim, faça assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Irmãos, tem um obreiro que está pregando e ela grita lá do banco, diz: ei, não é assim não, eu sou ofertor, não é assim não, minha mulher está certa. Enquanto ele está pregando a Bíblia, mas por ser alguma coisa que vai de encontro à vida dela, que não está correta diante de Deus, ela reprova, e ele sai da Bíblia para atendê-la. Já vimos casos onde o obreiro está aqui no culto de ensino, a igreja está aqui, e a mulher está com outro ponto alugado lá com um bocado de gente. Naquele reteté que o povo chama, naqueles revelamentos. E as pessoas que gostam vão. Agora veja só, se o obreiro deve ser auxiliado pela esposa, enquanto deveriam estar todos cultuando a Deus, já que é o mesmo, por que ela tem que estar em outro? Entende isso? Isso é muito complicado. E muda-se de um lado para o outro, e isso continua. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui está dizendo: não use de autoridade sobre o marido. Ela não deve mandar nele no meio do povo. É isso aqui que Paulo está dizendo. Se quer mandar, que mande escondido, mas no meio do povo não. Porque aqui estava falando de algo público. Aí Paulo diz assim no versículo 12: mas que esteja em silêncio. É só isso. É só isso. Vamos dar uma olhada agora em 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, que é outro versículo que usam para querer desfazer das mulheres, e a Bíblia não está desfazendo delas. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 34 e 35. Olha só o que diz Paulo agora, quando escreve essa carta àquela igreja. As mulheres estejam caladas nas igrejas. É a mesma situação lá. Porque lhe não é permitido falar. Irmãos, vocês sabem em que contexto Paulo está falando? Num período em que a única função das mulheres era trabalhar em casa. Até proibida de estudar eram. Elas estavam se convertendo e vindo do paganismo, vendo de crendices, vendo de tanta coisa, como era que elas iriam ensinar na igreja em um contexto tão significativo como era aqueles dias. Até o velho Paulo, quando chega em Corinto, veja que ele chega dizendo: eu não vim falar coisa bonita para tentar iludir vocês. Eu vim foi no poder do Espírito Santo e em demonstração de poder e de graça. Porque eles estavam esperando uma pregação eloquente, cheia de coisas profundas, ocultas e até incompreensíveis. Paulo disse: largue de besteira.
eu vim anunciar a Cristo, e o Cristo que eu vim anunciar é o Cristo crucificado, porque o Cristo crucificado para os gregos é loucura e para os judeus é incompreensível, mas para nós o Cristo crucificado é poder de Deus, há poder no sangue de Cristo Jesus, há poder na cruz do Calvário, onde ele foi morto. Nós estamos aqui porque o sangue de Cristo, que purifica todo pecado, ele nos salvou, nos lavou, e nós somos limpos pelo poder do sangue. É essa a mensagem que o povo tem, irmão. É a mensagem do sangue. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Nós somos salvos porque ele se entregou por nós, morreu, mas não está morto, já está vivo. Ele ressuscitou. Domingo nós nos reuniremos aqui para dizer que ele está vivo. Participaremos do pão e do vinho, mas é só memória. Ele vem de novo, está conosco para receber o nosso culto de louvor a ele. Aí o que ele está dizendo é isso, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas. Está vendo como a questão é assumir a autoridade sobre? É claro que diante de um feminismo dos dias atuais, isso é até horrível. Mas toda mulher cristã, crente de verdade, ela sabe. Por mais que o marido dela seja um bocó, ela faz tudo e dá toda a honra a ele, só para dizer que é ele que é o cara. Nadinha. Mas como ela é crente, ela tem prazer nisso. Porque a crença nela, e ela sabe que ninguém ganha por aparecer. Ela sabe que alguém ganha segundo as obras quando é de coração. E Deus está vendo tudo que ela está fazendo. Deus já recompensa, ela não vai perder nada com isso. E ainda fica bonito para ele. Aí o texto sagrado diz assim: estejam sujeitas como também ordena a lei. Porque desde o período da lei já era assim. Mas você nunca verá na Bíblia o Senhor proibindo que as mulheres tenham vez. Por exemplo, a Miriam era profetisa, a Uda era profetisa, a Débora, juíza, atuou e também profetizava. Uma potência aquela mulher. A Esther, nunca vi tanta coragem. Ela foi para falar em nome do povo dela e disseram: mas tu pode morrer, porque se o rei não te chamar, ela disse: se eu morrer, que morra, mas eu vou fazer a minha parte. Que coisa! O que dizer de Israel e tantas outras? Então isso nunca foi proibido. Nós só vamos falar aqui do Novo Testamento porque quase tempo não temos mais. Mas ele diz-nos o texto sagrado, versículo 35: e se querem aprender alguma coisa, roguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então a situação ali era aquela. Agora veja como não é proibido. Ainda na primeira carta, no capítulo 11 de 1 Coríntios, e o versículo de número 5, veja que não era proibido. 1 Coríntios 11, 5, o mesmo Paulo está falando. Olha aí: mas toda mulher que ora ou profetiza. Olha aí. Você quer Paulo? Você quer ver mais? Volte para o capítulo 14 de novo, só para eu lhe mostrar mais 3 versículos, para nós irmos adiante. Versículo de número 23. Olha aí: se pois toda a igreja aqui, as mulheres já estavam inclusas, se congregar no lugar, todos falarem em línguas, todos aqui, as mulheres também já estavam inclusas. Versículo 24:
Mas se todos profetizarem, todos aqui, as mulheres já estavam juntas. Vamos lá para o versículo 31. 14, 31. Mas se há outro que estiver assentado, não, versículo 31. Porque todos podereis, olha aí, todos, as mulheres também estavam inclusas. Onde é que tem proibição nesse negócio, irmão? Você quer ver mais? A mulher pode ser profetisa. Veja aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Versículo de número 8 e 9. Estas aqui ainda não haviam casado. E para um jovem que pensa em ministério, tenha cuidado na escolha. Um dia o pastor José Nilson saiu à porta de casa. Um obreiro ia passando com uma espingarda. E dentro do coração dele, aquele obreiro me falou que estava indo tirar a vida. Ele disse que quando foi casar, disse à esposa: eu tenho um chamado ministerial, se eu for tu vai? Ela disse: irei. Tu não está entendendo? Deus me chamou, arde em mim, e Deus me levará ao ministério. Ela disse: irei. No dia que botaram a aliança no dedo, ele disse: lembra do compromisso? Ela disse: eu não vou para ministério coisa nenhuma. Já pensou a tristeza daquele moço? Ele estava indo completar esse intento da mente. O pastor Josinho saiu para o Senhor: onde é que tu vai? Não, vou caçar. Pois vem aqui, deixa eu te dar um livro para tu ir lendo. Aí ele entregou. Jesus, o maior psicólogo do mundo, ele já recebeu chorando, foi chorando, leu chorando e voltou para casa com vida. Até hoje está com vida. Mas ele disse: Silvio, é uma das coisas que mais dói, é você saber que Deus te chamou e tu ter que sacrificar por causa de uma escolha errada. É por isso que eu digo que o homem de Deus, quem conhece a Deus, se ele é de Deus. Uma mulher de Deus, se ela é de Deus, quem conhece a Deus. Então, tanto homem quanto mulher precisam ter cuidado. Há pessoas que Deus faz substituição. Há pessoas que Deus não abre mão. Há pessoas que diante de Deus têm duas oportunidades: ou servi-lo ou servir. Há pessoas que o chamado é tão forte e o propósito de Deus é tão magnífico que Deus só aceita ele ou ela. E quantas pessoas na vida eu não tenho visto tristônias, e algumas que vão morrer já já, porque deixaram de ouvir a voz de Deus que o chamou para fazerem uma escolha errada. Jovens e crianças que me ouvem nesta noite, a melhor coisa da vida é você viver no centro da vontade de Deus. Nunca acreditem que a obra é sofrimento, que o obreiro sofre, que a esposa do obreiro sofre. Isso é tudo mentira. Porque todo sofrimento que Deus nos proporciona, Ele está conosco. Você sabe o que é ruim? É a gente estar fora da direção de Deus, estar distante de Deus. Mas todo sofrimento que nos for proporcionado por causa da obra, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus estará com as mãos dele em cima de nós, estará guardando a nossa vida e a nossa família. E não há nada mais gratificante do que você saber: Deus me chamou e eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Eu
peço a Deus para despertar chamada missionária e ministerial com propósito certo. Porque eu estou vendo um monte de palhaço com propósito errado. Eu estou dizendo, Deus levanta alguém com propósito, que ame Bíblia, que ame igreja. Porque se Deus levantar, nós não nos revoltaremos. Paulo disse em 2 Coríntios 11, 14 e 15, ele disse, olha igreja, eu vou amar vocês, ainda que por vocês eu seja menos amado. Pastor não ama a igreja porque a igreja ama pastor. Pastor ama a igreja porque o amor de Deus já desceu e está gravado dentro dele e não pode sair. Então, ainda que as pessoas nos odeiem, não gostem de nos ouvir pregar, nós pregaremos cada vez mais veemente, porque sabemos que há um chamado de Deus que arde no nosso coração pelas pessoas e pela igreja. De obreiro metido a marica, fresco, é porque a igreja não me ama, é porque a igreja está assim, a igreja está assada. Deixa de ser sem vergonha, rapaz. Tu não foi chamado por Deus, ainda que te matem, corte a tua cabeça como a de João Batista. Ama a igreja, ama a palavra e ama a Deus. Fazer por amor a Deus. Atos 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte partiu dali Paulo, e nós com ele. Lucas foi quem escreveu. Ele está dizendo que acompanhava Paulo. Lucas não andou com Jesus, mas andou com Paulo. E nós que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista. Isso aqui é aquele homem cheio do poder de Deus, lá de Atos 8. Que ele pregava. As pessoas endemoniadas saíam gritando. Deus está à procura de um homem, de uma mulher, para quando ele falar, saia fogo dos seus lábios e queime o demônio que está na vida de muitas pessoas mesmo dentro da igreja. E Deus vai fazer isto porque Ele é desejoso de fazer. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O texto sagrado diz-nos que Filipe lá estava, o evangelista, que era um dos 7, lá de Atos 6. Ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas. Donzelas aqui eram virgens. Elas não estavam preocupadas em andar atrás de macho, que profetizavam. Casar é bom e até necessário. Mas primeiro, quem é jovem, se preocupe em agradar a Deus, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, que Deus tem o melhor para cada um dos que servem a Ele em verdade. Profetizavam. A mulher pode ser uma professora. Olha aí em Atos, capítulo 18. Versículo de número 26. Atos 18, 26, a Bíblia diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente. Olha aqui um exemplo, onde a mulher era quem carregava o homem ministerialmente. A prova é que primeiro não vem Áquila, mas vem Priscila. Era ela a quem Deus havia escolhido.
mas ela estava em acordo com ele. Então a Bíblia diz Priscila e Áquila. E a Bíblia Sagrada diz assim: e o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Você sabe o que é isso? É uma professora. Vamos ver ainda em Romanos, capítulo de número 16. É por causa só desse versículo que as pessoas querem introduzir um ministério feminino. Irmãos, eu lhe garanto, quando eu comecei a pregar, foi através de uma amiga minha, que ela pregava, e ela dizia: Silvio, não sei como é que tu aguenta gritar desse jeito de manhã, de tarde, de noite e de madrugada em vigília. E tu faz isso começando de quinta-feira até domingo. E naquele período nem rouco eu ficava. Pregava 13 vezes no final de semana. Isso era muito normal, comum. Ela dizia: eu prego uma vez no dia e eu já me acabei. Então muitos compromissos que ela tinha, ela pedia que eu fosse, porque ela dizia assim: eu preguei ontem, hoje eu não aguento, então vai lá. E eu ia, e assim tomou a notabilidade. As pessoas nos conheceram rápido, até porque todo mundo queria nos ver pregando. Quem é o jovem tímido, quase mudo, que o povo diz que está pregando? Eu quero ver o senhor pregando, porque para mim é muito difícil, multidão, falar ao povo, viajar, são tudo coisas que eu não gosto, e sofro todas as vezes quando faço isso, e faço isso todos os dias. A gente é tentado a pensar que mas Deus não erra. Deus sabe o que está fazendo, porque às vezes alguém que é sabiente pode pensar que é coisa própria, e pregação é coisa de Deus. Ou o Espírito Santo faz e fala, ou nada nós podemos fazer. Romanos capítulo de número 16, a Bíblia diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve. Essa palavra serve aqui no original é diáconos, que está falando de serviço. É só isso. Mas as pessoas querem aqui colocar o ministério diaconal feminino, mas a Bíblia não fala acerca disso. Vamos ver ainda. Veja aí o quanto as mulheres eram importantes. 1 Coríntios capítulo 9, lembrei desse versículo. Então veja aí como as mulheres são importantes. 1 Coríntios 9, 5, a Bíblia diz: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo estava questionando: eu não posso levar uma amiga, não. Se todo mundo anda com a mulher, aí ele diz aqui: os apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus, porque ele não foi sozinho, filho de Maria. Agora, os outros ela teve com José, e Jesus foi com o Espírito Santo, que fez uma obra em graça. E Pedro também. É por isso que Pedro fala em 1 de Pedro 3 e 7, que o homem precisa coabitar, não morar com a mulher, com entendimento, para que a oração dela não seja perdida. Ele só está falando porque tinha base para isso. Ele andava com a mulher dele. Então a gente precisa entender isso. Quando nós olhamos ainda em Tito, capítulo de número 2, nós vemos, aqui você viu que a mulher pode ser profetisa, professora, pode ser serva, e ela também pode ser, Tito fala, ela pode ser uma mestra do bem. Para que coisa melhor? E eu não sou mulher, mas eu sinto falta disso na igreja, que você não tem ideia. Dia desse eu falava com as irmãs aqui no círculo de oração, também na escola bíblica dominical, que às vezes a gente está sentado aqui, a gente olha a mulher passando lá na porta, e a gente diz: a irmã não está bem hoje. Aí vai eu abraçar, ou está abraçando uma e outra, que aí daqui a pouco está dizendo: é um pastorzão aí. Mas se Deus desse da mesma visão que dá a nós, há umas mulheres aqui, quantas pessoas sairiam por essas portas diferentes, por um pegar na mão verdadeiro, por um abraço
que através do abraço de uma pessoa, de uma outra mulher, o Espírito Santo estaria afagando o coração de outra pessoa. Quanto nós precisamos disso? Tito capítulo 2, versículo de número 3. As mulheres mais experientes, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, não pode ser bagunçada, como convém às santas, não pode ser fofoqueira, caluniadora, não pode ser cachaceira, dada a vinho, mas precisam ser mestras no bem. Se os homens entenderem isso, eles vão passar a orar para que isso aconteça logo. Olha só, versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, namorarem com seu marido, amarem. Que amor é esse, se é marido? Para namorar. Porque às vezes a mulher diz que é um fogo terrível, mas é só para falar em língua e sapatear. Chega em casa, acabou o fogo. E às vezes o homem está igual esse jumento velho de beira de estrada aí, com as orelhas murchas. Se bem que às vezes ele que é nojento, porque tem cara que passa 3, 4 dias com cueca só. Tem uns que abrem a boca, você não sabe se é uma força ou é boca mesmo, como é que é. E mulher, pela natureza da mulher, pela natureza, tem mulher cebosa também, mas pela natureza da mulher, a mulher é cheirosa, irmão. Eu digo pela minha. Eu estava varrendo a casa, eu lavando a louça, está suada, e eu chego aqui, por que tu tem, irmão? Porque eu chego do culto, me banho e vou ler a Bíblia. Quando eu vou deitar, eu tenho que banhar de novo, né? Que coisa. E aí ela é cheirosa o tempo todo. Aí ela diz, não, estou fedendo. Eu digo, estou até fedendo cheirosa. Mas o natural é isso. Mas tem homem que não se cuida. Aí não pode colocar culpa na mulher. Aí olhando para isso, que as mulheres prudentes ensinem a amar os seus maridos e amarem seus filhos. Olha, irmão, uma mulher que ama marido, ama filho. A expressão desse texto aqui é que a mulher é uma cerca. É o entendimento que Paulo escreve a Tito aqui é que a mulher é uma proteção. E eu acredito porque quando Deus falou com Noé, Deus disse assim, Noé, quando tu sair da arca, sai tu e a tua mulher. Depois sai teus filhos e a mulher deles. O que Deus estava dizendo? Anda atracado na tua mulher. Que a mulher assim, ela pode até te bater, mas ela não deixa ninguém te bater. Ela pode até dizer que tu é feio, mas só que se outro disser, ela zanga. Então a mulher, irmão, é uma proteção mesmo, de verdade. Lembra dos filhos da coruja? Os filhos da mulher para ela é o mais lindo, pode ser mais feio que o brilho de foice, ela ama, ela é bonito para ela, é bonito. Então a mulher é uma cerca, mas quando Noé sai da arca, ele não faz o que Deus manda. Saiu Noé, saem os filhos dele. Na hora que ele se embriaga, os filhos vê, ou o filho, e propaga a nudez dele. Se fosse a mulher, ela tinha protegido, guardado, não teria todo o escândalo que teve. Irmã, se você quiser ser uma esposa de obreiro, influente, para que ele seja um obreiro de valor, guarde essas lições no coração. Irmã, aprenda a orar, falando a Bíblia. Irmã, guarda o máximo de Bíblia que tu puder na tua mente e ora a Bíblia para que Deus guarde a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu psicológico, para que você esteja bem, como falamos segunda-feira passada, espiritualmente, para que você esteja bem mentalmente
e para que o teu corpo físico receba essa descarga de você estar bem fisicamente, de estar bem mentalmente, e você esteja bem fisicamente, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preguei, e eu não sei como é que estão as esposas de obreiros, eu só preguei. Mas se você entende que precisa de uma oração, e se todas quisessem vir, e se tiver alguma jovem que pensa assim: Senhor, depois dessa pregação eu quero ser também esposa de um homem também crente, para mim ajudar ele, eu oro também para Deus te dar um marido que seja um obreiro. Porque, irmãos, Deus não fala por falar, assim eu creio. E às vezes nós dizemos: eu não estou assim, eu não preciso. Só que a palavra de Deus, ela é corretiva se nós não estivermos bem, mas ela é preventiva para nos livrar de males futuros. Então é só Deus quem sabe o que fala, porque fala e para quem fala. O meu desejo é que todas as mulheres de obreiro sejam uma bênção. Porque, minha irmã, você sendo uma bênção, o ministério do teu esposo será uma bênção. O galardão será de vocês dois, porque juntos trabalharam. O nome do Senhor será glorificado e essa igreja expandirá. Você sabia que há mulheres que elas fazem até mais do que ele? Eu conheço obreiros que ficam deitados em casa e dizem assim: mulher, vai evangelizar, vai visitar a esposa de obreiro. O infeliz poderia se arrumar e dizer: mulher, vamos lá, né? Não, ele fica deitado dizendo: vai. Eu conheço. É triste? É. Então, se você está aqui nessa noite e deseja receber esta oração, até porque, olha, na vida tem muita coisa. Tem muita coisa. Às vezes na caminhada a gente se arranha, às vezes na caminhada tem problemas. Às vezes você já até pensou assim: rapaz, eu nunca pensei que ele seria um obreiro. Na realidade eu nem queria que fosse, mas já está no barco, vamos remar. Nós vamos chegar em Canaã celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes ele é aquele que não é nem como você gostaria que fosse. Porque, irmãos, quando a mulher se dispõe a fazer, meu irmão, eu já vi até jovens, eu já vi mulheres jovens na nossa igreja. Já vi mulheres jovens na nossa igreja, que eu olho e digo assim: se na nossa igreja consagrasse mulheres, essa jovem minha aí seria uma diaconisa. Eu já vi no carro. E eu vejo os homens assim mortos. Às vezes eu paro assim e digo: meu Deus, 7 anos. Qual é o jovem que prega na nossa igreja? Eu fico procurando. Eu digo assim: meu Deus, 7 anos. Qual é a criança, o adolescente que prega? Eu fico preocupado com isso. E se eu for a mulher de um obreiro desativado, minha irmã, vem, tu ativa ele com Jesus, larga fogo dele, não é possível. Porque é Deus quem faz, é Deus quem sabe, é Deus que é poderoso. A gente precisa entender isso. Porque, irmãos, tem hora que as nossas forças se esgotam. Tem hora que as nossas forças não vai mais. A gente já fez, a gente já aconselhou, já orou, já mostrou, já tentou conselho, mas tem hora que as nossas forças disseram. Aí pronto, quando chega essa hora, joga nos pés de Jesus, deixa ele fazer o que ele quiser fazer, porque ele faz. O que a gente não sabe, vai aonde nós não vamos, faz o que nós não podemos fazer. É só ele. Tem alguém nesta noite para se entregar a Jesus como Senhor e Salvador da vida? Todos são crentes. Tem alguém que queira reconciliar-se com Deus, voltar-se para o Senhor? Querido Deus, nós falamos a Tua palavra mais uma vez. Há mulheres valorosas,
Nós entendemos que há mulheres também que são trabalhosas, mas eu entendo que é da luta. A cada obreiro o Senhor dá uma experiência, a cada obreiro o Senhor leva por um caminho, e nós não sabemos o que o Senhor quer ensinar aos teus filhos, às vezes com uma esposa com dificuldades, nós não sabemos, mas o que nós queremos te pedir é graça ao teu filho para suportar a companheira, e a sabedoria dos céus para a companheira do teu servo, para que ela aprenda a tua palavra e contribua para o ministério. Eu chamei, meu Pai, as tuas filhas, tanto que já são casadas com homens que servem no ministério, sejam eles ativos ou não, mas nós chamamos à frente, porque eu disse também que as mulheres são protetoras, cercando lá, e elas vêm à frente porque o desejo delas é que o homem seja uma brasa viva, tirada do teu altar, para fazer a tua obra. Mas eu chamei também até jovens, meu Deus, que queiram um relacionamento com o homem de Deus, que seja uma potência nas tuas mãos para a realização do teu trabalho. Senhor, o Senhor vê o cenário, está tão difícil, meu Pai. Está tão difícil, Senhor. Mas nós falamos a tua palavra nesta noite. E nós estamos orando pelas tuas filhas, para elas serem mulheres de influência positiva na vida dos teus filhos, quebrando o coração dos homens para ouvir as tuas servas, Senhor. Abençoa as tuas filhas, para que elas sejam bênçãos em tuas mãos. Que onde essas mulheres estenderem a mão, não sejam elas, mas seja o próprio Deus. Que onde elas pisarem a planta do pé, não sejam só elas, mas seja o Senhor. Senhor, que elas sejam como guardiãs do lar, protegendo a vida dos teus filhos, protegendo os filhos também da família e protegendo o lar. Senhor, faz dessas mulheres mais valorosas do que o que elas já são. Muitas delas estão de joelhos aqui, às vezes com dificuldades físicas, com enfermidades. Senhor, cura as tuas filhas, para que com mais disposição, mais alegria, mais fervor na alma, as tuas filhas hajam de uma forma toda especial, para o louvor e a glória do santo nome. Abençoa cada uma delas, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, preenche as tuas filhas do teu Espírito Santo. O que falta a elas, dentro da tua visão, nesta noite, despeja sobre a vida delas capacitação espiritual. Dentro da tua visão, o que falta para ser ajustado, ajusta nesta noite, pois humildemente elas se prostram diante do teu altar, porque creem na tua palavra e creem que o Senhor está neste lugar e que o Senhor está nos chamando para propósitos maiores. Querido Deus, eu quero te pedir em o nome do teu Filho Jesus Cristo, olha para as crianças, adolescentes e jovens. Não deixem, ó Deus, que esta nova geração veja ministério como algo negativo, como algo improdutivo, mas gera no coração desta nova geração o fervor do teu Espírito Santo, para que eles doem as suas vidas por missões, por ministério verdadeiro. Espírito de Deus, desça sobre as nossas vidas com poder e autoridade para nos capacitar a fazer a tua obra. Meu Deus,
enche essa igreja do teu Espírito Santo. Meu Deus, dá graça a esta igreja. Senhor, não deixe que as nossas reuniões sejam só um ajuntamento de pessoas. Que cada reunião seja Pentecoste. Que cada reunião seja poder de Deus. Que cada reunião seja graça de Deus. Que cada reunião seja demonstração de poder do teu Espírito nas nossas vidas. Que todos nós nos levantemos e saiamos daqui alegres, cheios do teu Espírito Santo, com a nossa alma lavada, com o nosso corpo leve. Nos faz sair daqui como que levitando. Tira todo o peso, tira toda dificuldade, tira toda a murraça de cansaço e dá-nos da tua graça, de forma que saiamos daqui dizendo: o Senhor está neste lugar, e eu ouvi a tua voz, e eu por ti fui mudado e moldado, eu me encontrei contigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco, não somente agora, mas sempre. E toda a igreja diz: amém.